Queridos, eu quero falar com vocês hoje um tema que parece que não é espiritual. O tema é vencendo o desânimo. Essa semana, estava orando ao Senhor e veio essa palavra. Às vezes, ou algumas vezes, você já se sentiu desanimado? Ah, não vou na igreja não. Ah, não vou ler Bíblia não. Ah, não vou no grupo familiar não. Ah, na verdade acho que não vou ser crente mais não. Ah, eu estou tão desanimado. Ó céus, ó vida, ó azar. Tudo dá errado. Mas desânimo, para a psicologia, é o resultado do conflito sentido entre expectativas e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Trata-se de uma resposta emocional. O desânimo é um estado de quem se mostra desestimulado, sem motivação. Tem como sinônimo o desalento e o esmorecimento. Então, o que é desânimo? É a perda de energia. Então, na verdade, uma pessoa desanimada, ela não tem vontade de fazer nada. Uma pessoa desanimada, ela não está afim de nada. Uma pessoa desanimada, ela fala, puxa, hoje é segunda-feira, eu vou ter que trabalhar porque eu tenho que trabalhar. Senão meu patrão me manda embora. E às vezes manda embora, porque você está tão desanimado. Então, há uma perda de energia. Por quê? Porque você criou expectativas. Irmãos, é uma coisa interessante. Expectativa. Quem que vai pôr o negócio hoje? Ok. Então fica aí que tem bastante coisa. Vai já em João 16, enquanto eu falo aqui. Então, Jesus em João 16, 33, ele vai dizer para nós termos ânimo. João 6, 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu preciso então de ter ânimo. Queridos, às vezes, você já ouviu dizer isso aqui, né? Você já viu o Pio falar também. Ah, no mundo tereis aflições. Meu irmão, o que você está fazendo no mundo? Sai do mundo. E venha para o reino de Deus. Mas hoje eu não vou ser tão espiritual assim. Às vezes a questão é a seguinte, nós vivemos no corpo. Existem situações que acontecem, então você bota expectativa. Então o cara bota expectativa na noiva que vai casar, a moça bota expectativa no rapaz que vai casar, o marido põe expectativa na moça, os pais põem expectativa no filho, e você põe expectativa na faculdade, você põe expectativa no teu emprego. Nós criamos expectativas e aí não acontece. Não acontece do jeito que pensávamos, não acontece do jeito que queríamos, não acontece do jeito que você sonhou, e aí gera uma frustração. Então, geralmente, o desânimo vem pela expectativa que colocamos ou esperamos, e não acontece como nós gostaríamos ou esperávamos. Então, você criou uma expectativa. Ah, eu fui para a igreja, vou aceitar Jesus, aceitei Jesus. Aí você achou que você aceitando Jesus, agora é só o céu. E aí passou uma semana e você tem um problemão, você fala, puxa vida. Não é assim. Eu me lembro que, muitos anos atrás, eu era pastor em Osasco, e uma pessoa entregou a vida para Jesus, foi liberta de demônios terríveis, de uma depressão profunda, do alcoolismo, e aí, ela passou uma semana bem, chegou no domingo, ela disse para mim, pastor, é sempre assim? Foi a melhor semana da minha vida, essa semana foi maravilhosa,
feliz, alegre, não bebi, não tive vontade de beber, nunca tive depressão. Olha, é o céu. Que coisa boa ter Jesus. Vai ser sempre assim? Eu disse, não. Ela olhou para mim e falou, como assim? O diabo ele vem, filho, ele não vai. Você acha que ele foi embora? Ele vai deixar você. Ele é igual sem terra. O diabo é igual sem terra. Tem a ordem do juiz, sai, mas ele vai enfrentar a polícia, ele vai resistir. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas eu tenho a questão da resistência. Passou uma semana, no próximo domingo, ela chegou na igreja chorando. E disse assim para mim, pastor, eu só estou aqui porque você não mentiu para mim. Você disse que não ia ser o céu o tempo todo. Então eu vim hoje, porque essa semana, que a semana passada foi a melhor da minha vida, eu acho que essa semana foi a pior. Mas eu estou aqui porque Jesus me ajudou a vencer. E está crente até hoje, lá em Osasco. Então a questão é o seguinte, eu preciso começar a descobrir o porquê do desânimo. Por que eu ando desanimado? Porque às vezes, queridos, eu fico dependendo dos outros ou de coisas para me animar. É igual você numa palestra coach. Você vai numa palestra de um coach, você vai lá, o cara fala, tá, e aí você sai, não, agora, né? Passa uma semana, passa 15 dias, acaba o gás, acabou. Você volta do mesmo jeito, não é? Então, quais são as atitudes do desanimado? O desanimado não tem vontade de sair, não tem vontade de trabalhar, nada está bom, nada para ele dá certo, vontade de ficar dormindo, vontade de ficar deitado, vontade de morrer. Essa é a atitude desanimada. Vamos comer um cachorro? Vamos na igreja? E mesmo que as coisas estão boas, para o desanimado nunca está. Uma pessoa que tem o desânimo, ela nunca percebe as coisas boas que estão acontecendo. Porque a pessoa que está acometida pelo desânimo, ela só consegue ver o lado ruim das coisas. Mas eu conheci uma pessoa, há anos atrás, muito pessimista e desanimado. Tudo era um problema. A ponto, eu até brincava assim, eu falo assim, que essa pessoa, se ela ganhar na Mega Sena 50 milhões, ela vai ver isso um problema. Ai, meu Deus, ganhei na Mega Sena 50 milhões. Agora eu vou ser sequestrado. Agora vão querer me roubar. Agora vão entrar na minha casa. Sabe assim? A pessoa não consegue ver nada de bom em nada, nunca. Mas Deus está te abençoando. Não, Deus está abençoando. Mas veio um parente lá da China. Meu Deus. Mas Deus está abençoando. Não, mas veio o vizinho, irmãos. E aí o que acontece? Muitas vezes nós damos ouvido para vizinho, para parente, para amigo, para todo mundo, menos para a palavra de Deus. E isso me desanima. Entende a questão? Isso desanima. Então alguém chega para você e fala, nossa, essa roupa, você fala, meu Deus, não gostou da roupa. Bem que eu falei que eu queria ter comprado outra roupa. E agora? Meu irmão, fazer o quê? Tinha gente que queria que eu pregasse sem camisa porque disse que essa camisa não está boa. Eu falei, eu gostei dela, por isso que eu comprei. Não é? Queridos, a questão é, brincadeira, tá? A questão é, eu preciso entender que eu não posso ter uma vida focada no que os outros pensam. Eu preciso estar firmado em Deus. E aí é um problema legal. Eu quero trazer para você uma questão aqui, um exemplo. Quem já ouviu falar em Elias? O profeta Elias. Elias, ele era o profeta do fogo, irmão. O homem orava e descia fogo do céu.
Vamos lá em 1 Reis 19. 1 Reis 19. Para quem não sabe onde está Reis, está na Bíblia. Isso. 19. É o capítulo 19. Isso. Ora, Acabe contou a Jezabel. Bom, deixa eu dar o contexto aqui. Elias orou, olha, esse é o cara. Elias orou e ficou sem chover 3 anos e meio. Elias foi sustentado nesses 3 anos e meio de seca, onde que lá já é seco, mas ainda sem chuva, seco, né? E aí então ele é sustentado por corvos durante um tempo na beira de um riacho. Quando o riacho seca, Deus manda ele ir para Serepta. Lá ele encontra uma viúva. Deus multiplica o azeite da viúva, a farinha da viúva, e ele é sustentado pela viúva pobre pelo resto do tempo, Deus multiplicando. Aí chega o tempo que vai chover, ele convoca os 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de outro Deus, lá são 850 profetas. E aí ele faz uma coisa, faz o negócio seguinte: vocês vão orar, o Deus que manda fogo é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal, os 850, ficaram orando, clamando, buscando, se cortaram, se batiam, fizeram de tudo, das 9 da manhã às 3 da tarde. Não aconteceu nada. Aí Elias, então, vocês já sabem disso, estou contando só para se alguém não souber alguma coisa. Tem um altar, ele refaz o altar, faz um buraco sobre o altar, molha a lenha, molha o cordeiro, joga água até ficar ali aquela valetinha em volta do altar cheio d'água. E aí ele só fala: Senhor, eu sei que o Senhor me ouves, agora então me responde com fogo. E vem fogo do céu, queima o cordeiro, queima a lenha, queima a pedra, e detalhe, queima a água, até a água pegou fogo. Esse é o cara. Aí então ele vai e ele sozinho mata os 850 profetas de Baal. E aí então, isso aconteceu no 18, 19. Ora, Acabe era o rei, contou para Jezabel, a mulher dele endemoniada, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a tua vida o que você fez com a vida deles. Pai, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. A mulher fez uma ameaça. O cara que orou e caiu fogo do céu. A mulher fala: até amanhã essa hora você está morto. Ele foge de medo. Não era só ele orar e falar: Deus, manda fogo na cabeça daquela mulher lá e mata ela também. Aqui é que está a questão, nós vamos chegar no desânimo. Então, ele entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já teve o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Espera aí. Ele não tinha fugido de medo porque a Jezabel disse que ia matar ele. Aí agora ele chega deprimido, desanimado, e fala: volta lá, Deus, dá um jeito na minha vida e me mata? Era só Deus falar para ele: volta lá, uai, que a Jezabel faz serviço. Não é verdade? Volta lá, você fugiu por causa de medo, e agora está pedindo a morte. Você fugiu para não morrer e está pedindo a morte, né? Não tem cabimento essa sua decisão, né? Eu quero ver uma outra tradução aqui, ó. Versículo 4, uma outra versão. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Então agora, por causa de uma ameaça,
Um homem que viveu tudo isso que eu disse para vocês, sustentado por corvo, sustentado por uma viúva que não tinha comida em casa, e Deus multiplicou, orou e desceu fogo do céu, que pegou fogo até na água, matou 850 homens. Aí uma mulher fala uma coisa, o cara foge de medo para não morrer e pede a morte. Né? Vai. Depois se deitou debaixo da árvore do zimbro e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Quando a gente está desanimado, irmão, o negócio a gente quer ficar deitadinho, não quer fazer nada. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Por que Deus pergunta isso para Elias? Porque Deus não mandou ele ir para lá, irmãos. Deus sempre vai perguntar para você: o que você está fazendo aí? Se Ele não te mandou, você está ali. Elias, o que você está fazendo aqui? Deus o alimenta com água, olha, aquela água e aquela comida deu força para o cara 40 dias. Algo sobrenatural. E ao invés dele ir para o chamado, para o que Deus mandou ele fazer, ele vai ao contrário. E aí Deus fala: o que você está fazendo aqui? Eu não chamei você aqui, não disse para você vir aqui. E ele respondeu, Elias respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, coitadinho de mim. E agora também, ó Senhor, estão procurando matar-me, ó, coisa terrível. Irmãos, aqui o desânimo dele já entrou na depressão. Entende isso? Porque ele vai reclamar: Senhor, cadê? Volta lá. Né? Eu tenho sido zeloso, eu tenho sido crente, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu sou o cara, eu profetizo, o Senhor me usa. Mas os israelitas rejeitaram a tua aliança, eles quebraram os teus altares, eles não estão nem aí para o Senhor. Você é a mesma coisa que eu, como pastor, eu falo: Deus quer as mesmas, como você, pastor, uma coisa nenhuma. Aquele povo não faz nada, sabe assim? É isso que ele está fazendo. Quebraram os teus altares, mataram os profetas. A espada, sou o único que sobrou. A situação, Deus. E agora estão querendo me matar também, mas você não está fugindo para não morrer? Vai. Irmãos, uma pessoa desanimada, uma pessoa com desânimo, ela é confusa. Fugiu para não morrer, aí pede a morte, agora está fugindo de novo porque quer matar ele de novo, sabe assim? Aí Deus responde para ele o seguinte: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz perguntou de novo: o que você está fazendo aqui, Elias? Queridos, veja bem que veio uma ventania, um vento forte de quebrar rocha, furacão. Deus não estava no vento. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio o fogo e Deus não estava no fogo. O problema é que tem muita gente desanimada porque está esperando Deus agir de uma forma espetaculosa. Tem gente esperando que Deus vai agir de uma forma hollywoodiana.
raios, terremotos e fogo e pá. A gente está esperando que Deus vai agir assim. Eu me lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, em 8 de março de 1984, debaixo de uma mangueira ali no Dom Lafayette, que não era Dom Lafayette, eram sítios, daqui não existia. Eu esperava, e eu demorei para ser batizado no Espírito Santo 1 ano, porque eu queria ser batizado, mas eu estava esperando sentir arrepio, choque, tremedeira. Não aconteceu nada disso. Pastor, então como é que você sabe que você foi batizado no Espírito Santo? Porque o meu pastor disse, 14 pessoas hoje foi batizado no Espírito Santo. Fulano, Beltrano, e eu falei, puxa, pena que eu não fui. Aí ele disse, Renato, você também foi. Quando ele disse, Renato, você também foi, eu criei e acabou. Mas às vezes, queridos, nós desanimamos porque, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí você pensa que Deus vai chegar e falar assim, Carlos, eis que te digo, filho meu. Que a gente vê isso no filme, irmão. Só que quando Deus chega, quando houve uma brisa suave, quando tudo se aquietou, quando houve silêncio, ele cobre a sua cabeça e ele sai à porta e Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Eu não te mandei vir para cá. Vai. Ele respondeu, tenho sido, de novo, irmãos, lá dentro de novo. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. 15. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Mais um. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael. Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, quando eu estou longe de Deus, meu irmão, e estou entregue ao desânimo, eu não percebo que as coisas de Deus. Olha só. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel. Elias, você acha que é só você? Não, cara. Tem 7.000 profetas. O problema é que você se desgrudou do negócio. Você começou a andar sozinho, porque o desanimado, irmãos, ele quer ficar sozinho. A pessoa desanimada, ela não quer ajuda. A pessoa desanimada, ela não quer se envolver. A pessoa desanimada, ela quer ficar na dela. Então ela se desconecta. Aí ela acha que ela é a única sofredora do mundo. E aí Deus fala, não, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Cara, tem 7.000, você não está sozinho. Entende isso, queridos? O problema, versículo 4 vai dizer que eu não sou melhor do que os meus pais ou os meus antepassados. Então tinha um estigma aqui. O estigma da comparação. Eu não sou melhor do que os meus pais. Havia uma expectativa. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso ser melhor do que os meus pais. Eu preciso ser melhor que o meu irmão. Eu preciso disso, daquilo. Eu preciso agir assim. Eu preciso agir assado corretamente. Preciso agradar os outros. Eu preciso... E esse estigma, irmão, da comparação faz com que você fique desanimado. E você não vai dar conta. Você não vai dar conta.
Aí você não supre a expectativa do outro. Irmãos, olha a loucura que é isso. E aí eu fico desanimado. Então você vê que Elias, ele tinha essa questão. Aquilo que você pré-estabeleceu não aconteceu como você imaginava. Ou simplesmente não aconteceu. Isso te deixa frustrado, te deixa triste, te deixa desanimado. Ah, eu vou abrir um negócio. Vocês já viram? Lembrei do Chaves agora, né? Aquele seriado do Chaves, né? Chaves, vamos brincar disso? Aí fala, vamos. Aí eu, assim, não é assim? Ele vai inventando, porque aí eu vou, aí eu chuto, não é assim? E aí não acontece, aí sempre acontece uma briga, né? Com o Kiko, com a menininha lá. Por quê, queridos? Porque criou-se uma expectativa, estabeleceu algo que não aconteceu, imaginou algo que não aconteceu, e aí você fica frustrado. Mas Elias também, quando Deus fala, Elias, você está fazendo aqui na caverna, eu não te mandei vir para cá, Deus de repente está falando, você está desanimado por quê? O que você está fazendo aí na cama? Você fala, pergunta idiota, estou cansado, Deus, não aguento mais, o senhor não faz comigo, o senhor não olha para mim, porque eu fui crente, eu sou crente, eu vou na igreja, e Deus falou, mas eu não mandei você ficar deitado. Quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, o povo reclamando, Moisés já devia estar com a cabeça quente. Ele vai orar e Deus fala para Moisés a mesma coisa. Eu falo, Moisés, por que você está clamando a mim? Senhor, o povo está querendo voltar, então desânimo, não estou afim de levar mais esse povo não, Deus. Eles estão criticando, porque olha lá, ó, o senhor não está vendo, o faraó está vindo, montanha, um mar, nós vamos morrer aqui. Deus, eu cansei já desanimei na primeira semana. Deus fala, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque, irmãos, o evangelho é dinâmico, o nosso Deus é dinâmico, o nosso Deus, ele produz, o nosso Deus faz, o nosso Deus declara, amém, marche, não é para ficar deitado, não é para ficar parado, não é para ficar desanimado, olhe para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, aleluia. Aí o que acontece? Vai tudo bem, a pessoa está preparando, mas ainda assim a pessoa está prosperando, mas ainda assim está desanimada, está frustrada. Meu irmão, você está desanimado por quê? Porque eu comprei uma BMW, mas eu queria uma Mercedes. Brincadeirinha, mas às vezes isso acontece, meu irmão. O camarada quer uma casa, Deus dá casa, ele não quer aquela casa, ele comprou uma de 2 quartos, mas agora ele quer uma de 3, aí Deus dá de 3, ele quer de 4. Aí quer a chácara, depois quer o sítio, depois quer a fazenda, e depois... E nunca está bom, sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que Deus nos dá uma paz, só que a paz é no Espírito, não é no que eu tenho. Eu conheci gente que estou na casa dos meus pais, não está bem, então eu vou casar, aí sai de uma prisão e vai para outra prisão, né? E aí continua bem, aí, então eu preciso de uma casa própria, aí compra a casa própria, continua ruim. Então eu preciso ter um filho, aí tem um filho não dá certo, então eu preciso mudar de marido, aí muda de marido e continua a mesma coisa. Ou seja, fica procurando as quais muda de emprego, aí muda de... Sabe? Agora então eu preciso mudar de emprego, então muda de emprego. Não, agora eu preciso mudar de cidade, muda de cidade. Agora eu preciso mudar de estado, muda de estado, preciso mudar de país. Aí daqui um pouco ele vai querer morar na lua, preciso mudar de mundo. E por que que está sempre com aquela depressão, com aquele desânimo? Porque, meu irmão, isso está dentro de você. Aonde você vai junto. Você está entendendo? Se o desânimo está em mim, se eu venho para cá, o desânimo está aqui. Se eu vou para cá, aqui. Porque não é a situação. É que eu estou colocando expectativa em coisas erradas. Eu estou buscando de forma errada. Queridos, já precisamos fazer isso. Mas é que o povo fala... Irmãos, eu vou usar uma palavra do Cláudio Duarte. Me perdoa, mas eu ouvi ele falando, eu achei legal, vou falar também. Dane-se.
Mas é que, dane-se, meu filho. Não, pastor, é que lá em casa eu tive um problema, e aí o meu marido, e aí a vizinha escutou. Problema da vizinha. Quem mandou ficar escutando a vida dos outros, não é verdade? Ah, porque falaram que o meu filho, o que falaram do teu filho é verdade? Não, então acabou. Irmãos, sabe, eu preciso parar de querer viver a expectativa dos outros. Deus me chamou para ser o que Ele quer que eu seja. Deus me deu dons particulares que não deu para você. Deus deu dom para você que não deu para mim. Por isso que nós somos chamados de corpo. Irmãos, eu tenho 2 braços. Eu sou destro. Eu escrevo muito bem com a minha mão direita. Até tento escrever com a mão esquerda. Mas não dá muito certo. Só que, se eu não tiver o meu braço esquerdo, para dar suporte para o meu braço direito, eu vou ter problema. Vai ficar tudo muito mais difícil. Então, por ser destro, o meu lado direito funciona melhor do que o lado esquerdo. É mais forte, inclusive. Mas o meu lado esquerdo dá suporte para o meu lado direito. É assim que funciona. Eu já tentei ser músico, irmão. Já. Eu já fiz aula de violão, eu já fiz 1 ano de aula de teclado. Irmãos, se eu pegar o teclado, eu toco dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, 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 dó, sol, fá, mi, dó, ré, mi, fá, fá, fá. 1 ano para aprender isso, irmão. Porque Deus não me chamou para ser músico. Até o dia que eu entendi que para que eu vou me meter aonde eu não fui chamado. Deixa a música para os músicos. Entende isso? Já tentei cantar. Eu até canto mais ou menos. Eu tenho 3, agora é só 2. Tinha 3 fãs, que era minha avó e minha mãe e a Priscila. Mas a minha avó morreu, então sobrou 2. A minha mãe e a Priscila. Eles falam que eu canto bem. A Pérsia fala, Deus me livre. Aí, eu canto mal. Vocês acham que eu choro por causa disso? Não, Deus não me chamou para cantar também. Deus me chamou para pregar. Então o que eu faço? Prego. Vocês estão entendendo a questão, amados? Essa é a questão, queridos. Eu preciso aprender a parar de querer ter a expectativa dos outros. Não, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer, porque senão eu vou estar lá no louvor e vai vir o Senhor e falar assim para mim, Renato, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, é que eu queria cantar e Deus falou, mas quem mandou você cantar? Eu não mandei você cantar. Você está entendendo, amados? Essa é a questão. Ah, puxa vida. Puxa. Aí eu vou fazer audição num passo. Nossa, queria tanto cantar, mas ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo. Não nada certo, não, meu filho, você canta mal. Por isso que você não canta, só isso. Vocês estão... Estou dando um exemplo de cantar que é o mais fácil. Vocês estão entendendo, amor? Porque o problema é o seguinte, que uma coisa que eu descobri até como psicólogo. Quando você pensa alguma coisa de você, não acontece, é o capeta, sei lá o que é. O camarada que fala assim, ó, tudo dá errado para mim, meu irmão, tudo dá errado para aquela pessoa. Tem uma tia que já é falecida, então tinha, né? Já está com o Senhor. Ela dizia, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, eu sou uma sofredora, pobre de mim. Irmãos, e ela morreu sofredora, abandonada no asilo, mas como é que chama? Casa de repouso. Sofreu. Ela sofreu com força.
Mas ela sempre declarou isso. Até quando acontecia coisa boa, ela via coisas ruins. Vocês estão entendendo, amados? Até quando era bênção, a bênção, ela conseguia transformar a bênção num problema. Então essa é a questão. Não é? Outra coisa ainda nessa declaração de Elias, né? Eu não sou melhor do que os meus pais. Vemos a inclinação de que nós temos para nos comparar com os outros. Isso pode ser cruel mesmo dentro do reino de Deus, porque temos chamados diferentes, propósitos diferentes, dons diferentes, somos um corpo, e quando nos comparamos, isso pode trazer muita frustração. Ah, mas eu queria tocar bateria igual o Juninho, mas eu toco bateria, mas não é igual o Juninho. Meu irmão, para. Duas opções, ou você vai estudar mais para chegar perto do que ele toca, ou vai tocar outra coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa é a questão. Eu sempre orei, Senhor, dá um baterista bom. Deus deu o Juninho. E antes do Juninho, não tinha baterista bom? Não. Tem uns bateristas meia boca. Aí ele sabe que era meia boca. Mas é o que nós tínhamos. Aí Juninho cresce, levanta, estuda, autodidata, se torna um grande baterista. Mas ele também toca violão. Ele também toca um pouquinho de teclado. Você dá na mão do Juninho, ele toca. Por quê, irmão? Isso é o dom dele. Você está entendendo? O outro baterista minha boca é o Valdeir, que é o pai dele. Aí veja bem, o Valdeir tocava bateria. Só que o Valdeir nunca teve o dom do Júnior. É o que eu quero comparar agora, eu quero falar do dom. O Valdeir tem uma voz legal. Você vê o Valdeir falar, você acha que ele é locutor de rodeio. Vozeirão. Agora, o dom do Valdeir não é o do Júnior, irmão. Aí o que ele fez? Vai. É simples. Simples. Desculpa, não é para ficar com depressão aí, não. Vocês estão entendendo, Amazonal? Eu quero que vocês entendam a questão do desânimo. É do inferno esse negócio, irmão. É do inferno. Deus está abençoando, o diabo está dizendo que não e a pessoa está acreditando no diabo. Olha da onde Deus te tirou, rapaz. Olha de onde Deus te tirou. Deus te tirou das drogas, Deus te tirou do homossexualismo, Deus te tirou da miséria, Deus te tirou da morte, Deus te tirou de... Eu quero morrer. Se eu fosse Deus, eu ia falar, mas volta lá para Jezabel, que ela mata você, filho. Você está fugindo por quê, então? Mas eu não quero morrer, essa é a questão. Eu só estou desanimado. Por quê? Porque aconteceram coisas. Talvez o desgaste, irmão, você enfrentar 850 profetas não deve ser fácil. É demônio com força. Aí depois de um tempo só de milagre, o cara cansou, sei lá o que aconteceu. O desânimo fez com que Elias esquecesse os 3 anos que Deus sustentou ele na seca, fez que ele esquecesse que caiu o fogo do céu, fez ele esquecer tudo, irmão. E dá importância para uma endemoniada chamada Jezabel. Não. Eu não vou me comparar com ninguém. Eu sou eu. Pronto. Eu acho fantástico isso. Às vezes eu observo o Lucas com 2 anos, ele tem um ouvido fantástico. Um dia eu estava com ele assim, no quintal, e ele falou assim para mim, papai, olha o carro do ovo. Ele deve estar imaginando isso, né? E tinha passado um aviãozinho, aquele aviãozinho barulhento pequeno, ele falou, o avião, de repente, o barulho ainda estava do avião, ele falou, é o carro do ovo. Eu falei, o quê? A carro-ovo. Falei, não, é o avião. Ele, não, papai, carro-ovo. Dá um pouquinho, o carro do ovo cantando, irmão. Esse menino deve ser mutante. X-Men. Outro dia, chegando na igreja, para pegar a Pérsia, vi um ensaio com ele,
estava na introdução do hino, que ele descendo do carro e falou assim, aquele hino, teu reino. Papai, teu reino veio a mim, veio a mim. De repente era esse hino mesmo, era a introdução desse hino. Meu irmão, eu não tenho ouvido para isso, mas de jeito nenhum. Aí eu vou barrar o menino? Não. Eu preciso compreender isso, queridos, que o meu chamado é meu, o teu é teu, o meu dom é meu, o teu dom é teu. E juntos nós formamos o corpo de Cristo. Amém ou não? Aí um auxilia o outro. Você já ouviu isso, né? A mão tem 5 dedos que não são iguais. Só que todos têm a sua importância. Simples assim. Então pare de se comparar. Pare de ficar, não, meu irmão. Por quê? Porque isso traz frustração. Elias vive um momento de expectativas frustradas. Olha o que acontece, Provérbios 13, 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito, volta lá, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Vê se tem uma outra tradução aí para mim. Ele está... pode ser. Tá bom. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Ou seja, a esperança, aquilo que você botou expectativa, não deu certo, não aconteceu, adiou, te dá o quê? Tristeza, te dá desânimo. Eu não vou fazer não. Irmãos, eu já senti desânimo. Você já sentiu desânimo? Você já fez uma coisa, com expectativa não deu, fez de novo, não deu, fez de novo, não deu. Bom, por isso que a gente precisa de ir em Deus. Em Alto Piquiri, quando eu fui pastor lá, 3 primeiros meses, irmão, ninguém na igreja. Só minha avó e a irmã Gilda. Sabe o que você pregar 3 vezes por semana para 2 pessoas? E eu tocava, pastor, já falou que você não tocava, mas eu sei umas 4 notas no violão. Eu tocava os corinhos, eu fazia oferta, eu pregava, eu mandava arrumar a igreja, eu pagava o meu salário, porque era o meu dinheiro, eu pagava para ser pastor. Fazia tudo. 3 meses, a rádio não abriu espaço para mim, eu paguei na rádio Christian FM. Uma rádio fortinha lá da região de Alto Piquiri. Pagava anúncio, irmãos. Não foi ninguém. Pus o carro de som. Não foi ninguém. Chamei a pastora Maria, que pastoreava com o pastor Damião em Iporã. Vamos distribuir folheto. Cidade pequena. Mandei fazer folheto. Fomos de casa, em todas as casas do Piquiri. Não foi ninguém. Tudo que eu sabia fazer na evangelização eu fiz. E não foi ninguém. Aí teve um domingo que eu chorei largado. Deus não me chamou coisa nenhuma. Irmão, eu fiz isso aí. Deus não me chamou coisa nenhuma. Eu estou aqui equivocado. Onde já se viu? Vou embora. Aí liguei para o pastor Sebastião, que era o meu pastor aqui em Rio Preto. Falei, pastor Sebastião, eu estou equivocado, eu vou embora. Ele falou, não vai vir embora não. É assim mesmo. Fica firme em Jesus. Fica firme, foi Deus que te mandou. Pensa, resista. E aí no domingo próximo eu orei, chorei pra caramba. E aí, depois daquele domingo, veio 4 visitas, e às 4 trouxe mais 4. E de repente, a igreja se tornou a maior igreja que mais crescia na região, com gente até de pé. Mas deu vontade de eu vir embora? Claro que deu. Porque 3 meses, irmão. Agora vai. E não vai.
Estava igual aqueles carros velho álcool no frio. E agora vai. Né? Não ia. Não ia. E aí nós temos uma tendência a falar, Deus, mas a igreja do outro está indo. Lá vai, lá não sei o quê. Não, meu irmão. Cada um tem o seu chamado. Amém? Pessoas que estão protelando, deixando o sonho para depois, para acontecer depois, começa a entristecer-se porque vai vendo os seus sonhos cada vez mais distantes de se realizar. E às vezes nós deixamos os nossos sonhos para depois, porque alguém disse, porque alguém falou. Ah, mas você vai fazer isso? Primeiro que tem algumas coisas que você não tem que falar para os outros. Ou você fala para alguém que vai te dar um conselho correto, fala para Jesus. Nós temos uma tendência também a olhar muito para os problemas e valorizarmos demais o problema. Não é? Você não vê, um exemplo bobo aqui, ó. Você não vai ver as mulheres elogiando o marido. Geralmente, só vê defeito nos maridos. Ah, o meu marido, como é que é e o teu casamento parece que é feliz, feliz, você não sabe, marido que eu tenho que trabalho, aquele homem, meu Deus, e aquela mulher, meu Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a ver as coisas boas. Ah, o meu filho, porque o meu filho, eu conheci uma pessoa há muitos anos, na época de adolescente, que era uma moça muito frustrada, porque, tipo assim, os pais dela comparavam ela muito às primas. E aí ela era rebelde na época. Hoje deve ter quase a minha idade, né? E é horrível. Porque o filho dos outros é bom porque não é o teu. Você não tem que cuidar, você não tem que educar, você não tem que sustentar. Ou, como estava falando com o pastor aqui do lado, antes de começar o culto, ele estava ali, nós estamos conversando. Aí ele viu o Lucas e falou, esse é o meu rapinha do Taf. Acho que tem mais coisa para rapar ainda, mas tudo bem. Aí, ele é dinâmico e tal. O Lucas corre, pula, e daqui a pouco no louvor ele vai correr. Irmãos, isso é bom demais. Outro dia ele estava subindo no rack, irmãos, pela parte de vidro. Tivemos que tirar as prateleirinhas do vidro. De vidro, não. Outro dia subiu na mesa da cozinha de vidro e foi pular. Isso não é cama elástica, não. Tive que dar uma bronca. Glória a Deus, irmãos. Porque não foi uma vez só, mas eu já vi e me entristeceu muito. Você já viu também. Pessoas que têm um filho que tem paralisia cerebral. Que anda naqueles carrinhos especiais. Há 1 mês, 2 meses atrás, eu vi uma pessoa assim. A mãe empurrando aquele carrinho daquela criança que tinha cara de ter uns 8 ou 10 anos. Naquele carrinho. E aquilo me deu uma tristeza e eu pensei, essa mãe queria muito que esta criança tivesse quebrando tudo. Pulando, subindo no muro, quebrando o braço. Fazendo arte. Isso é bênção, irmãos, porque o teu filho tem saúde. É inteligente, criança inteligente, ela explora. Entende isso? Então valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Não é? Assim devemos ter uma atitude com respeito ao desânimo. Muitas vezes nós temos a tendência a nos isolar, como fez Elias. Ele foi para a caverna. Isso não é sábio. Olha o que diz Provérbios 18:1. Provérbios 18:1, eu já vou
A mensagem é muito maior do que isso, mas eu já vou indo para o finalmente. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Ou seja, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Está buscando o seu desejo próprio. Por que a verdadeira sabedoria? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Entende isso? Eu estou pensando em fazer tal coisa. Tal. A gente faz isso na diretoria da igreja. Eu falo, pastor, mas... verdade, não tinha pensado nisso. Também não tinha. E aí vai juntando, você vai tirando e fica uma coisa boa. Então, queridos, eu preciso ir contra. Nós devemos, em momentos de desânimo, permitir que pessoas se aproximem de nós, nos fortaleçam, nos encorajam, que nos ajudem a vencer, a ver o agir de Deus na nossa vida. E sai fora, irmão, daquele que vai te deixar mais desanimado ainda. Porque o diabo vai mandar alguém para dizer, mas você está certo, tem que se matar mesmo. Não, queridos. Estou desanimadão. O que eu faço? Eu vou permitir que pessoas se aproximem de mim. Amém? Pessoas de Deus me fortaleçam, me encorajam, me ajudem a vencer, me ajudem a ver Deus agindo. E às vezes eu não estou vendo, mas o outro está vendo, então deixa o outro mostrar para mim. Essa pessoa não se isola somente, mas começa a expressar um senso de injustiça. Foi o que Elias fez. Senhor, eu tenho te servido, eu tenho estado na tua presença, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei, tipo assim, Deus, que injustiça, o Senhor está sendo injusto. Quando eu entro, irmãos, no desânimo e me afasto, eu começo a ver Deus como injusto. Eu começo a reclamar como se Deus fosse injusto. Elias começa a dizer a Deus, Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Aí Deus disse, só você ficou coisa nenhuma, Elias. Eu separei 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. Você não sabe que tem mais 7.000 porque você se isolou, você se desconectou deles, se desconectou do corpo de Cristo, meu irmão. Se eu saio da igreja, se eu não estou na igreja, se eu não participo da igreja, se eu não participo do grupo familiar, meu irmão, eu estou desconectado. Não está acontecendo nada. Está acontecendo. Não está acontecendo com você porque você está fora, meu irmão. Hello? Vocês estão entendendo, irmãos? Verdade? Estão com uma cara de assustado? Eu preciso me conectar ao corpo, querido. Eu não estou afim, mas eu vou na igreja hoje. Irmãos, os dias que eu menos tive afim foram os dias que eu mais fui abençoado e Deus mais falou comigo. Os congressos que eu fui sem querer foram os que eu fui mais tratado. Os cultos que eu fui sem vontade foram os que Deus mais falou comigo. Mas sabe o que é? Irmão, eu não vou no culto porque eu estou com dor de cabeça. Existe um negócio chamado dipirona, irmão. Paracetamol. Toma e vem. Aqui eu estou com dor no corpo, toma um Cimegripe. Não, o meu problema é na coluna, toma um Dorflex, sei lá. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes nós desculpamos, nós temos desculpas para não vir na igreja, no culto, nós temos desculpa para não orar, temos desculpa para não ler Bíblia, temos desculpa para tudo. Por isso que desanimamos. Elias vai para a caverna e Deus pergunta, o que você está fazendo aqui?
Não foi para que eu te mandei, Elias. Queridos, muitas vezes nós nos prendemos nas nossas cavernas emocionais. Deus não tem nada a ver com isso. Porém, Deus manda ele sair da caverna. Deus manda você sair dessa caverna da depressão, do desânimo, do sentimento de fracasso. Só que sair é decisão nossa, minha. Eu preciso decidir sair. É uma decisão nossa sair. E assim vencer o nosso desânimo em Deus. Fala para Deus, Senhor, abre os meus olhos para eu ver. Abre os meus olhos para eu ver o que eu não estou vendo. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então, Senhor, me dê a tua alegria, porque a tua alegria é que vai me fortalecer. Porque, queridos, o mundo não tem nada para nos oferecer, além de aflição. Amém? Mas Jesus tem. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 4, 8 e 9 para encerrar. 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. De todos os lados, Paulo está dizendo, porque ele viveu isso, ó, de todos os lados somos pressionados. Quem está dizendo isso? O homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O cara que foi até o terceiro céu. O cara que foi para a glória, conheceu a glória. O cara que disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Com palavra eu não sei, não tem palavra para dizer. Ele disse, por todos os lados somos pressionados, porém não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque a minha força está no Senhor Jesus. Quem disse, irmã? Pode vir pressão, eu vou descarregar minha pressão em Cristo. Pode vir perseguição, mas eu não vou estar destruído. Por quê? Porque eu estou em Cristo. A vitória de Cristo é minha vitória, a unção de Cristo é minha unção, o poder de Cristo é o meu poder. O nome de Jesus, que é uma autoridade poderosa, está à minha disposição. Então agora eu vou vencer pela fé. Não vou permitir que o desânimo domine. Porque às vezes é inevitável, irmão, a gente ficar desanimado. Mas permanecer assim, a decisão é minha. Para de ouvir o que os outros dizem. Pastor, mas quem diz é minha mãe. Quem diz é meu pai. Quem diz é meu irmão. Quem diz é o meu marido. Quem diz é minha esposa. Para, queridos. O Senhor é verdade? Então me ajude a mudar. Se não é verdade, muda ele. Mas eu vou prosseguir. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, disse Paulo. Avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Ânimo, querido. Porque Jesus está com você. E pastor, eu não estou sentindo isso não. Você não precisa sentir. Ele está com você. Ah, mas eu não estou vendo isso não. Você não precisa ver. Ele está com você. Isso é legal. Isso é tremendo. Creia nisso. Receba isso. E viva isso.
em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Peça ajuda ao Espírito Santo para você ver as obras maravilhosas de Jesus. Queridos, a Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas nós temos uma facilidade de trazer à memória aquilo que nos dá desesperança. Você fica lembrando daquela vez que a tua avó te rejeitou, que o teu tio te rejeitou, que a tua mãe te rejeitou, que teu pai te rejeitou, que a tua família não te ajudou. Mas não se olha, você esquece do dia que Jesus morreu na cruz por você e disse: Tu és meu filho.